Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos no curso de tarô dos Arcanos Menores com Rico Valdez. Aqui embaixo tem os meus contatos, minhas redes sociais, meu WhatsApp. E a partir de agora eu os convido para seguirmos aqui nessa jornada de conhecimento e autoconhecimento através dos Arcanos Menores do tarô. O conteúdo programado que eu tenho para vocês eu vou falar brevemente sobre a origem do tarô, a estrutura do tarô. Isso também é parte do curso dos Arcanos Maiores, porque o tarô é uma coisa só, então ele precisa ser comentado. Vou falar um pouco das leis herméticas, depois a gente efetivamente entra dentro dos Arcanos Menores. Vamos trabalhar nessa ordem: copas, ouros, espadas e paus. Depois, nas aulas para frente, vamos trabalhar a questão da consagração do deck, processo de limpeza do deck, e também vamos trabalhar os métodos de tiragens, ok? Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Introdução sobre o que é o tarô. O tarô, a origem mais provável que se tem como mito, tá? Isso é uma lenda, isso ninguém prova efetivamente, tá? Mas é que o tarô tem origem em Atlântida. Então a gente está falando de um conhecimento de mais de 10 mil anos, tá? E o que basicamente é o tarô? Uma ferramenta de direcionamento, é uma ferramenta de divinatória, né? Que ela prevê padrões vibratórios, ela lê padrões vibratórios, faz leitura da alma da pessoa, leitura dos padrões vibratórios e ali aponta a direção, né? E de acordo com o método de tiragem, você aponta o direcionamento, você coloca ali as informações sobre qual caminho seguir dentro da leitura ali, né, como aconselhamento. Principalmente os arcanos maiores, eles têm uma relação direta com a Kabbalah, com a árvore da vida, com os 22 caminhos que tem. Os 22 arcanos, ele vai trabalhar nas questões celestiais, nas questões divinas, nas questões coletivas. Então tem muita coisa de anjo, tem caminho do livre-arbítrio, tem carta do livre-arbítrio, tem carta de sofrimento, das noites escuras da alma, cartas de transformações, de ciclo e assim por diante, tá? E quando se fala que essa origem mais provável tenha sido em Atlântida, porque em Atlântida existiam 7 cidades. Em cada cidade tinham 3 cantões, que eram 3 templos. Então, assim, cada cidade entendia que era como se fosse uma faculdade. Então, uma vez que você passasse em todos os processos de conhecimento e chegasse ao auge, você passaria para a segunda cidade, assim sucessivamente, até a 7ª cidade, onde você vai evoluir e vai chegar na 22ª, que seria a síntese de tudo isso, seria Shambhala, ou seria a grande iluminação, né? Então a gente fala que as primeiras 4 cidades estariam totalmente associadas aos elementos que temos hoje, aos 4 elementos, que vivemos numa dimensão de 4 fases lunares, os solstícios, as estações do ano, os elementos. Então, tudo isso são 4, né? Então, nada mais que termos tudo isso dentro das nossas vidas, dentro da nossa vivência. Isso já existia desde todo esse tempo. Então, a gente tem aqui os níveis de consciência. Então, Atlântida, para quem não sabe, era uma sociedade com um nível de consciência, um nível de intelecto muito alto, né? E ela falhou como sociedade porque o ego prevaleceu. Então, e tudo isso foi afundado no mar para filtrar, purificar e para... Nas questões, assim, documentadas, o tarô, ele tem aí documentos de mais ou menos 600 anos, no norte da Itália, onde chamava
triunfo ou trunfo, que eram cartas que trabalhavam nas questões divinatórias, né? E eram usadas muito para entretenimento do pessoal da corte. Um dos mais velhos, dos mais antigos, é o Tarot de Marseille. Tarot de Marseille tem mais ou menos essa idade. E aqui no curso vamos trabalhar com o deck do Rider-Waite. O Rider-Waite, ele é um tarot relativamente contemporâneo, mesmo sendo de 1909, tá? Mas ele traz muita simbologia, traz muito símbolo para estudar. Mas assim, o tarô é tarô, e o tarô ele consiste em 78 cartas, 78 arcanos, sendo 22 dos arcanos maiores, né, tem desse tamanho, e 56 os arcanos menores, tem esse tamanho aqui. Ó, tá? Os 22 arcanos maiores, como eu disse, ele vai trabalhar a raiz da evolução, mas de uma questão muito celestial, muito divina. É a ligação do plano superior com o que está aqui neste plano, na Terra. Tá? E os 56 arcanos, eles vão estar divididos em 4 naipes, em 14 arcanos cada um, que são os arcanos menores, que é o que a gente vai trabalhar nesse curso aqui, que ele vai tratar, eles vão tratar as questões da humanidade, a vida terrena. Então, de um lado, quando a gente tem os 22 arcanos maiores, que vai falar dos planos superiores, vai falar de anjo, vai falar de ciclos, vai falar de tempo, vai falar de mudança, vai falar de uma série de coisas, dentro do coletivo. Aqui no 56 a gente vai ter o detalhamento de tudo isso dentro de um padrão humano, da vivência humana, né? Porque dentro do plano superior não existe dor, não existe morte, não existe perda, não existe essas questões que são vividas dentro da humanidade. E o tarô, assim, ele tudo que dentro de uma mandala efetivamente, para ela funcionar, ela precisa existir luzes e sombras, precisa existir positivo e negativo. Não é só coisa boa, não é só coisa ruim. Existe as duas polaridades. E quando um arcano maior, quando você está jogando com os arcanos maiores e menores, por exemplo, quem manda na mesa é o arcano maior. É aquele arcano maior, ele vai ter mais força. E os arcanos menores seriam os detalhamentos. Assim como, uma vez que a gente está trabalhando com os arcanos menores, quando sai uma carta da corte, valete, cavaleiro, rei ou rainha, a gente precisa ter uma atenção específica, né, nessas cartas, uma atenção, dedicar uma atenção para esses arcanos dentro da mandala, dentro da tiragem, tá? A gente tem, dentro do tarô, a representação dos 4 elementos, como eu já disse anteriormente. Então, a gente vai ter terra, ar, água e fogo. E a gente vai ter os elementos ativos e os elementos passivos. Então, a gente vai ter 14 cartas de cada naipe. Um fato interessante é que, por exemplo, os ciganos, a cidade dos ciganos, que a origem diz ser de Atlântida, né? Assim como outras civilizações, assim como os egípcios, por exemplo, a cidade deles foi afundada. Então, uma vez que ela foi afundada, então eles não se encontram em lugares. Por isso, os ciganos, eles são nômades, eles se mudam de lugar para lugar. E é possível, por exemplo, ler tarô com esse baralho normal aqui, com esse baralho que você compra em padaria, né? Porque aqui é uma derivação. Esse baralho aqui, com 54 cartas, ele é uma derivação do tarô dos arcanos menores. Então é super possível trabalhar. Faltam 2 cartas que são os cavaleiros, que são os coringas, que você coloca aqui no meio. Tá? Mas dá para ler tranquilamente. Principalmente se você está jogando uma canastra, né? Buraco. E aí você vê aquela pessoa que, por exemplo, está trabalhando, está com muita fluidez do naipe de ouros, a pessoa pode perceber que a pessoa financeiramente naquele momento ela está bem, né? Contra, por exemplo, a pessoa que está com
o naipe de copas, ou travado com o naipe de copas, ela vai estar muito associada ao campo das emoções. Então, você pode fazer uma leitura, mesmo que superficial, jogando um baralho, por exemplo, por uma tarde de família. E quando a gente fala dentro dos elementos, né, a gente tem os 4 elementos aqui representando os 4 naipes do tarô, os 4 elementos da nossa vida, a gente vai ter o 5º elemento, né, e todos eles se somam, e dentro do tarô, todas as 78 cartas vai ter um significado, vai ter um peso, mas no fim das contas o tarô tende a se anular, a ter um valor nulo, porque não tem nem valores positivos, nem só valores positivos, nem só valores negativos, então isso acaba colocando dentro de uma balança, ele se equilibra e ele zera, né, onde o zero, tudo cabe dentro do zero, né, então, tem essa analogia, essa associação. E quando a gente vai trabalhar com o quinto elemento é o éter, né, é a alma, é onde estão aqui principalmente os mistérios dos arcanos maiores. Então, os arcanos maiores, o que é um arcano? Arcano vem de arca, vem de ponte. Então, é algo divino, é que vai ligar o plano que nós estamos com planos superiores, com planos divinos, com outras dimensões, com outros planos divinos e sagrados, celestiais, né? Enquanto isso, a parte da Terra é a nossa parte, efetivamente, onde vive a humanidade. Aqui a gente vai dar um foco bastante grande nas questões dos arcanos menores, tá? Então a gente vai estudar todas as 56 cartas. Então a gente tem bastante coisa para estudar. A gente tem isso daqui de arcanos menores, isso daqui de arcanos menores e isso de arcanos maiores. Então a gente tem muito detalhamento, tem muita coisa que acontece dentro dos arcanos menores. Eles são os fofoqueiros do tarô, né? Eles são que vão dar toda a, o detalhamento da história, né? Dos caminhos e das possibilidades. E quando a gente começa a falar de tarô, a gente não pode deixar, e todas as outras energias, a gente não pode deixar de falar, de comentar das leis herméticas, tá? Aqui são 7, então eu vou passar assim brevemente, porque o tarô ele é sustentado, das sustentações, um dos pilares do tarô, além do ocultismo, esoterismo, astrologia, numerologia, inconsciente coletivo e todas essas coisas, um dos pilares de sustentação são as leis herméticas, né? Então, assim, ele vai trabalhar na questões mentalismo, que tudo é mente, o universo é mental, ou seja, como é que você capta a vibração da pessoa, né? Tem um fundamento para isso, que é onde a gente vai buscar informação lá no inconsciente coletivo. Então, a pessoa ela não precisa efetivamente de falar nada. Ela não precisa, a pessoa pode entrar muda. Se ela não tem uma questão, ela pode entrar muda numa sessão de tarô e ela vai sair com respostas. Tá? Por isso essa questão mental, porque estaremos conectados mentalmente umas às outras e a gente consegue estabelecer essa comunicação e trabalhar com esses aspectos em si. A lei da correspondência, que é a correlação entre os planos físicos, mental e espiritual. Então, tudo tem uma correlação. Tudo tem uma correlação entre os planos. Por isso que a gente tem os 4 naipes aí, né, para trabalhar esses 4 elementos. Na parte de vibração, nada está parado. Então, tudo vibra. Todos os elementos, tudo nessa vida, tudo nesse universo vibra de alguma forma e tem um tipo de vibração. Inclusive, a pessoa, né, além de trazer as questões mentais que você faz essa conexão, a vibração você vai fazer a leitura da alma da pessoa quando você está lendo o tarô. Então você capta aquela vibração naquele momento e a partir daquele momento você desenrola todas as demais. Principalmente para eventos imediatos e também ele ajuda a compreender as forças de acontecimentos de passado e contextualizar as questões de futuro. A polaridade. Sempre vai haver a polaridade. Tudo é dual. Então, se é preto, é branco. Se é claro, é escuro.
Então, tudo isso vai ter em cima e embaixo, positivo e negativo. Tudo isso vai existir, né? A gente vê lá, por exemplo, se tiver uma associação dentro de um arcano maior, por exemplo, a gente vai falar da papisa, né? As colunas, branco e preto. A gente pode falar do carro, dois cavalos que tem ali, dois cavalos, duas esfinges, dependendo da ilustração que tem, né? A balança, a justiça, a gente vai sempre ter essa ponderação entre os dois. Então, essa polaridade ela é muito importante, principalmente que eu não trabalho com cartas invertidas. Então, se a carta sair invertida para mim, eu arrumo e está tudo certo, né? Mas eu entendo a polaridade. E quando a pessoa vem buscar a informação, ou quando ela vem em busca de algo, quer dizer que ela não tem, né? Porque ainda ela não tem. Se ela não tivesse, ela faria eu tenho e está tudo certo. Mas quando ela não tem, é onde você começa a trabalhar com as questões da polaridade, que é a questão negativa, não tem, logo precisa ser incluído. Ritmo. Tudo tem um ritmo. O som do vento, a forma que o vento passa, como é que cai uma chuva, como cai uma tempestade, como acontece uma onda do mar, o que acontece quando uma gota cai dentro de um lago, tudo. O som da voz, o tom da voz, as melodias, as músicas, tudo tem o ritmo. Tudo tem um ritmo e dentro dos ciclos do universo. A gente tem as estações do ano, a gente tem os períodos lunares, a gente tem, né, todo o processo de lunação, a gente tem eclipses, a gente tem vários eventos aí que estão dentro do ritmo. Dentro de que ritmo? Da natureza, do universo. Então tudo tem um fluxo e tudo tende a existir em ciclos. A lei da causa e efeito. Tá? Não existe acaso. Então, logo, se existe uma lei, existe uma causa e existe um efeito. Tá? A gente, por exemplo, fala mãe, pai e filho. Pai, filho e Espírito Santo. Então, essa parte de causa e efeito, não existe uma casualidade. Tá? Então, é por isso que, por exemplo, existe a sincronicidade. Então, alguém está falando de alguma coisa e fala, nossa, mas eu lembrei disso, né? Não é um acaso, é algo que precisa existir, que precisava conter e está ali, é defendida pelas leis herméticas. E o gênero, sempre vai existir um lado masculino e um lado feminino, lado yin, lado yang, né? Que são essas questões de gênero, tá bom? Essas são as leis herméticas, que é muito importante lembrar delas, não necessariamente decorar, mas assim, só compreender, mesmo que superficialmente, é importante para que você consiga trazer profundidade para as suas leituras. E aqui a gente fala um pouco de Freud, fala um pouco de Jung, né? Todos os indivíduos, eles são, dentro da psicologia, psicanálise, ele é dividido em três. A gente tem, todos os indivíduos, eu digo, animais racionais e animais irracionais. Tá? O primeiro, como é que eu posso dizer? A primeira camada que tem é o id. O id, o que ele é? Ele é a vontade. Todos os animais racionais ou irracionais, eles têm o id. A questão é que o id dentro de um animal irracional é a vontade, mas é a vontade na questão do instinto. Ao contrário do humano, quando a gente está falando do lado, quando a gente está falando do lado do ser humano, né, onde tem a racionalidade, a parte de cima vai ser o ego, né? Vai ser o que faz a pessoa se sentir superior. E essa camadinha no meio é o cabo de guerra entre o id e o ego, onde você tem ali o superego que faz esse controle, que é onde a gente deveria viver, deveria estar para ter esse equilíbrio entre as nossas vontades e a nossa parte do ego. Por que isso aqui é apresentado? Porque as pessoas elas vão ter certos mecanismos de defesa. O que elas vão fazer? Elas vão transferir a culpa de alguém para alguém, elas vão trazer a culpa de alguém, elas vão trazer as questões de alguém, de terceiro, e nunca vai ser com ela, né? Até que o momento
bate ali numa alguma carta específica ali, a pessoa se identifica com o que você vai falar, e a partir do momento que você tem abertura, você começa a trabalhar as questões da pessoa, né. Lembrando que o id, o ego e o superego, eles estão presentes na nossa vida o tempo todo. Então, assim, quando a gente vai ver que a pessoa está muito para cima, está querendo flutuar muito, você vê que o ego está inflado e tal, ou que está faltando o id, está faltando a vontade, está faltando o instinto, está faltando ou principalmente aquela questão descompassada, né, onde o superego ele está flutuando ali, não consegue determinar efetivamente que, que, que posição vai tomar dentro dessa briga do id e do ego, né? Vai ser esse verdadeiro cabo de guerra. É importante entender que o ego e o id são partes da formação do indivíduo, né? Então, a partir daqui a gente já começa a entender, começa a trabalhar que precisa existir uma super empatia para entender os momentos das pessoas, a questão da imparcialidade e julgamento, principalmente. Quando a gente começa a trabalhar com os arcanos menores, a gente precisa principalmente deixar todo tipo de julgamento para fora, tá? O tarô, ele é amoral, ele não tem moral, ele é amoral, tá? Ele é imparcial. Então, o tarólogo, ele precisa, né, o oraculista, ele precisa trabalhar essa energia para que a sua energia não seja contaminada, que não contamine o jogo, né, com as suas questões. Por quê? Vai surgir assuntos de gravidez, de traição, de enganação, de roubo, de várias coisas, de que, assim, talvez não entre dentro dos padrões que você ache correto, mas você também não pode julgar. Principalmente quando a gente vai falar a questão de quando a gente fala nos 4 naipes em si, a gente vai falar dos 2 lados, né, principalmente do naipe de ouro, acho que a gente fala dos 2 lados da moeda. Então precisa ser, completamente amoral. Então esqueçam, assim, ou não precisa esquecer, deixe de lado as crenças, o que você acredita, porque isso vai fazer toda a diferença. Porque aí você vai conseguir dar uma fluidez bacana na sua leitura, tá. E não distante disso, a gente tem esse iceberg aqui, onde a gente tem toda a parte que nos é consciente, o que a gente entende, o que a gente sente, o que a gente enxerga, né? A gente tem as questões do subconsciente, são coisas que não é palpável para a gente, porque está lá dentro das nossas memórias, das nossas vibrações, e temos um bolsão de energia chamado inconsciente coletivo, é onde todas as coisas estão, energeticamente falando. Então, é onde as leis herméticas acontecem, onde a espiritualidade acontece, onde fazemos a conexão com as pessoas e onde a gente faz a conexão com o nosso consulente através do inconsciente coletivo. Tem o mundo quântico, né, que está muito recente aí e sendo muito comentado. Então, o inconsciente coletivo é onde a gente vai buscar todas as informações, é como a gente se liga. E como é que a gente se liga no inconsciente coletivo? A partir do momento que você pensa numa pessoa, a gente estabelece um cordãozinho, sai um cordãozinho da nossa cabeça, né, um cordãozinho visível aos nossos olhos, um cordãozinho energético, e vai até a cabeça dessa outra pessoa. E aí nos ligamos energeticamente, então o pensamento acaba fluindo. Claro que é uma via de mão dupla, todo a informação que a gente passa, a gente também está acessando a informação de que vem. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente vibra, né? Porque tudo isso daí é vibração, tudo isso é energia. E como isso funciona numa sessão de tarô? Então você está lá mentalizando, mesmo online, você está mentalizando, você está embaralhando ali, já pensando naquela pessoa, nossa, fulano de tal, né, que nasceu na data, no dia tal, assim, 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 pessoa tal, você começa a trazer informação, o que você está fazendo? Você está indo conectar justamente naquela pessoa e começa a acessar camadas do inconsciente para trazer as vibrações, por isso que as cartas elas passam.
como eu já disse lá no curso de arcanos maiores, não precisa ter espiritualidade para isso daqui. A gente não trabalha com espiritualidade, né? O tarô, ele é uma ferramenta sistêmica. Então, tem gente que trabalha mediunizado? Sim. Tem gente que trabalha incorporado? Sim. Tem gente que escuta vozes? Sim. Tem gente que vê coisas? Sim. Mas não é a questão. Qualquer pessoa sem conhecimento prévio pode estudar tarô e fazer leitura de tarô. Basta dedicação, estudo, atenção, empatia, porque você vai, né, receber as pessoas, você vai atender pessoas. E nem sempre as pessoas vêm pelo amor, elas vêm pela dor, elas já vêm fragilizadas. Então, você pega e vai, né, você traz essa conexão. Então, você olha bem nos olhos da pessoa, você escuta bem o que a pessoa está falando, você se concentra. Para quê? Para que a energia flua, para que apareça o contexto, as narrativas, e que você consiga fazer toda a parte de contextualização da sua leitura e trazer ali efetivamente o direcionamento para a pessoa, dizendo simplesmente, ó, se você tomar uma ação X, a consequência vai ser Y ou Z. Nunca, nunca falar, ó, se eu fosse você, eu tomaria esse tipo de caminho, ou faria esse tipo de coisa, porque uma vez que você faz isso, você vai estar acumulando karma. Porque se não der certo, ou se a energia da pessoa, se a vibração da pessoa mudou e aquela leitura já alterou aquele tipo de leitura, o culpado vai ser você de não ter funcionado. A pessoa vai te ligar e falar, então, mas você falou isso, isso e aquilo e tal, né? Então, muita atenção. Contenha o id, né? E seja bem racional. Trabalhe aí com o ego e o superego, tá? Nesse aspecto. Então, o bolsão do inconsciente coletivo é onde a gente vai buscar todas essas informações. É como a gente se conecta, onde toda a ciência, a espiritualidade, mundo quântico e todos os nossos pensamentos, toda a nossa vibração positiva ou negativa está lá. A gente só vai buscar e a gente abre as informações no oráculo para fazer a leitura para as pessoas e está tudo certo, tá bom? E aqui, efetivamente, a gente começa a falar com os arcanos menores. Então, aqui estamos falando de experiências humanas. O que a gente está falando? A gente vai falar de amor, a gente vai falar de transformação, a gente vai falar de grana, a gente vai falar de questões físicas, a gente vai falar de ação, processos criativos, tudo isso aí. Quando a gente coloca esse tipo de ilustração, que a gente divide um homem em 4 pedaços aí, onde dentro desses 4 pedaços a gente tem os elementos, os signos, por quê? É a realidade, né? A gente vive nessa dimensão de 4, então a gente tem tudo isso daí, a gente tem todos esses elementos, e os naipes, eles vão estar relacionados aos elementos fortemente, tá? Aqui é só uma ilustração. E como é que funciona a estrutura dos arcanos menores? Como eu disse, são 56 cartas divididas em 4 naipes. Então a gente está falando que não é os arcanos menores começam com os ases, tá? Então ele vai de Ás a 10, que aqui você pode considerar, ou a gente vai chamar, da vibração do povo. Por quê? A partir do momento que a gente começa a trabalhar com valete, cavaleiro, rei e rainha, a gente começa a subir um nível e começamos a trabalhar com a corte. Então, assim, se você lembrar dos filmes medievais, os filmes que tem reis e rainhas, né? O povo fica de um lado, a corte fica do outro. E aqui é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente trabalha com os arcanos maiores, que a gente faz a abertura dos arcanos maiores, que tem o maior, a gente faz que dá atenção dentro dos arcanos maiores ali, numa mandala. Você coloca os olhos ali nos arcanos maiores para entender as questões. Aqui a gente vai focar no, nas cartas da corte. Então a gente vai falar do pajem, do cavaleiro, do rei e da rainha. Né? Logo a gente tem os 4 elementos representados aí também. E cada uma deles, né, tem, tem o seu significado.
Quando a gente começa a falar dentro dessa vida terrena, os gregos, eles denominaram, eles colocaram uma classificação das pessoas, seria da prole, né, da prole não, desculpa, do clero e do povo, né? Então a gente ele tem a questão dos gládios, né? Não era chamado de espada, era chamado de gládios. Gládios é o elemento espada, usados pelos gladiadores, né? Por isso gládios. Então eram denominados ali os exércitos, as pessoas que iam para as batalhas, iam para as transformações. Então a gente pode aqui já falar que o naipe de espadas ele vai trabalhar com as batalhas para as transformações, né? As batalhas internas, a gente vai falar do domínio da mente. Assim como paus, bastões, gravetos, eles vão falar das questões dos trabalhadores, mas assim, da ação de trabalhar, da questão criativa, da questão de execução, não necessariamente a parte física, porque a parte física a gente vai falar em outro naipe. Então, são os trabalhadores, são as ações dentro do trabalho. Tá? A gente vai falar do naipe de copas, desculpa, espada e paus, antes de falar de copas, espada e pau são naipes ativos, porque são naipes de ação. Ninguém usa uma espada se não está esperando por um ataque ou para reagir a um ataque. Né? A questão de ação, você tem ou ação ou a inação, você não sai do lugar. Aqui, por isso eles tornam naipes ativos. Quando a gente fala receptivo, é aquela coisa, quando a gente vai falar das emoções, a gente dá emoção, a gente recebe emoção. Então, aqui eram classificados os filósofos e também representados por taças. E os ouros, que também é receptivo, né, porque existe troca, assim como o amor, assim como o sentimento, tem troca. Então, são discos. Então, eram colocados os comerciantes. Outros nomes que vocês podem escutar, por exemplo, para espada, flecha, ar, vento, para paus, né? Gravetos, bastões, para copas, taças, água, cálices, vasos, tudo que você consegue conter a água, ou a água, o elemento em si. Discos, para ouros, discos, pentáculos, pedras, e assim por diante, que é o elemento que representa a questão da terra. Né? Então a gente tem aqui espadas, gládios, a gente está falando de ar, a gente está falando do domínio da mente, da questão da consciência. Paus, a gente está falando de fogo, a gente está falando de ação, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de movimento. Quando a gente fala de copas, a gente está falando do lado sentimental, a gente está falando do lado das emoções, está falando do amor também. Ouros, a gente está falando das questões físicas, a gente está falando de grana, a gente vai falar de trabalho, vai falar de corpo, tá? E são nesses aspectos que vamos falar. E aí, quando a gente tem, né, a estrutura dos menores de Ais ao 10, que vai tratar, a gente vai tratar como a consciência do povo, aqui a gente vai falar dos 9 números. Então, quando a gente começa a falar do Isaac, a gente começa a falar do 1, a gente vai falar sempre de força de início, sempre de recomeço, de começo, de iniciativa, de força yang. Tá? O 2, a gente vai falar sempre do número de impasse, do outro, o caminho do meio, tá? Mas principalmente o olhar para o outro. A gente vai falar de uma energia yin, uma energia feminina, energia de parceria, de olhar a outra pessoa, não só do indivíduo. A gente vai falar do 3, é um número de movimento, é um número de geração. Por que geração? Quando você tem um pai, você tem uma mãe, a consequência é um filho, por exemplo. Então, o 3, ele também vai falar de observar os resultados do que você já fez do 1 e do 2. Então, no 1 você já tomou ação, no 2 você pensou, falou, opa,
isso daqui é bom para mim, não é bom para mim, mas será que vai ser bom para o outro? E o 3 é o resultado dos dois. Quando a gente fala de 4, número 4 a gente vai falar de estabilidade, vai falar de estrutura. Vai falar de, e aí, fica ou vai? Então é aquela coisa de estabilidade. O 5, a gente vai falar, o 5 ele é um número de instabilidade. Então é aquela coisa que assim, o 5 é um número que está aprendendo a andar. Então é um número, dentro dos arcanos menores, principalmente é um número de desafio. O 6 é um número de hesitação. Ele vai trabalhar com harmonia. Ele vai trabalhar com equilíbrio, diplomacia, de paz, de, de, de das partes de luz, principalmente. O 7, ele vai falar do progresso, da movimentação, da evolução, principalmente sair da zona de conforto, sair do lugar, se mexer, para que você tenha sorte, para que você consiga alcançar o progresso necessário. O 8 é uma remodelação, porque ele é uma carta de transformação, é uma carta de poder, reconciliar todas as coisas que já foram feitas para eliminar tudo que foi desgastado e trazer coisas novas. Tem o número de sabedoria também. E o 9 é o número de recompensa, né? Porque você já passou por todos os caminhos, então você já passou pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8, chegou no 9, então é o número que você vai completar as coisas. Então, o número de plenitude, de totalidade, chegou até o final, é aquela coisa. E aí, vai ou racha, e é isso, não tem mais o que fazer, vamos ou não vamos, tá? Esse é o teu 9. E o 10, ele vai falar de conclusões, vai falar de fim de ciclos. É aquela coisa, acabou, mas beleza, vamos começar outra coisa porque tem mais pela frente. Então, não é só chegar aqui até o 10 e ó, parou, encerrou o ciclo e tal. Não. Acabou esse ciclo, só que tem mais coisas que virão, né? Que vai começar tudo de novo. AS, 2, 3, 4, até o 10 de novo. Ok? E dentro dos padrões da corte, né? Então a gente já falou do povo, agora a gente vai falar da corte. Quando a gente começa a falar do valete, ele tende a trabalhar com o arquétipo de um jovem, tá? Não necessariamente criança, mas de um aspecto mais de jovem, porque ele não tem tanta experiência, tá? Ele pode também estar, tem o arquétipo de filho, porque o, o arcano do valete, ele é o que anuncia. Se você lembrar dos filmes da realeza, é aquele garotinho que entra dentro da arena do duelo e vai falar, agora quem vai duelar vai ser o Sir, não sei o que lá. Ele é anunciador. Ele é muito parecido com a energia do Ais, que vai trazer as novas energias, ele traz as coisas, mas eles têm particularidades, mas assim, ele é um mensageiro, tá? Ele não executa nada, ele só informa que coisas vão vir. Ele está em si, os valetes, eles estão ligados à força de valete, tá? Ligados ao elemento terra, e essa carta ele tem algumas associações do mago, do louco, do pendurado. Por quê? São cartas que precisam de início, mas não necessariamente é ele que vai executar ou ele que vai terminar. Quando a gente fala dos cavaleiros já é um nível superior. O cavaleiro ele já está mais presente dentro da corte. Então é aquele cara que ou é braço direito do rei, ou é braço direito da rainha, é o que vai dar pequenos conselhos, é o que vai expressar a sua opinião, é o que vai falar sobre diversos assuntos diretamente para os reis e para as rainhas. Então ele tem um aspecto um pouco mais maduro, não é necessariamente um jovem, mas pode ser ali entre adolescente e, uma pessoa de idade mediana, não necessariamente um senhor, um senhor, mas ele tem isso daí porque ele já conhece um pouco mais, ele já tem um pouco mais de conhecimento, ele já tem um pouco mais de energia para trabalhar. E outra, ele está em cima de um cavalo, tá?
ele precisa de muita responsabilidade para continuar montado em cima do cavalo, porque se ele vacilar, ele pode levar um tombo, né? Ele pode machucar alguém, ele pode dar um coice em alguém. E ele personifica a energia do naipe. Então, assim, a gente está falando do naipe de copas, é o apaixonado, né? A gente está falando do naipe de paus, é aquele cara, é o fogo de palha, é o exibido. A gente está falando de, de espada, a gente está falando de impulsividade e assim por diante, tá? Ele tende a ter movimento principalmente com espadas, espada e o naipe de paus, tá? O, o naipe de copas ele é bem lento e o de ouros ele é totalmente parado, né? Porque está associado à terra. A energia em si do cavaleiro ele está associado ao elemento ar, porque né, ele vai trazer certas transformações, dependendo de onde tiver, ele vai causar as transformações. Então ele vai ficar sempre no intermédio do material e do espiritual. E a associação do arcano maior é com os enamorados e o carro, tá? Onde vai ter ação e vai ter movimentos. Quando a gente fala da rainha, a gente está falando de um arquétipo de mãe, a gente está falando de uma senhora ou de uma jovem senhora, né? Ela vai falar de estabilidade, ela vai falar de equilíbrio, vai falar de justiça, vai falar de harmonia. Ela é receptividade integral do naipe, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, da imperatriz, a imperatriz ela é a consolidação de todas essas 4 rainhas. É uma figura forte, é uma figura de. Ela tem a concepção, ou seja, a mulher que gera, a rainha que gera os frutos do rei, né? Mas ela está lá em cima, está num nível hierárquico bem acima. E ela tem a visão de todo o naipe, dentro das questões né, que ela consegue tratar. Principalmente a questão win, né? De intuição, de sentimento. Ela está ligada ao elemento água, por quê? Principalmente pelas questões do sentimento, né? Ela tem essa pegada mais sentimental. Mesmo que não tenha o lado sentimental, mas o sentimental ainda acaba sendo uma característica. Ele é o casamento entre o céu e a terra, então é harmonioso essas questões, tá? E aí associa todas as mulheres, né? A sacerdotisa, a imperatriz, né? A questão da justiça, junto com a sacerdotisa, porque é a polaridade, né? O equilíbrio. A força, por ter representa a mulher lá com a mão na boca do leão, e a lua, né? A grande mãe tem essa energia feminina. E assim como, encerrando aqui os arcanos da corte, a gente tem o rei, né? O rei tem o arquétipo de pai, rei, é a última palavra, é o que está no comando, tá? Então é o fator decisivo, só que o fator decisivo está na mão de quem está perguntando, está fazendo as questões, tá? Ele não trabalha muito com as questões não é tão sentimental, ele também não tem tanta papa na língua, ele vai falar, ele é o rei, ele manda. Entendeu? Então é ele que decide, é ele que vai fazer, é o poder de julgamento e de execução, só que o rei ele não faz nada, ele manda fazer. Assim como o, o imperador, né? As ações de imperador, não necessariamente a força dele, mas o imperador ele manda fazer porque ele está em cima da cadeia hierárquica, ele não executa nada, ele não bota a mão na massa, ele manda os outros fazer. Elemento fogo, principalmente pelas questões de execução, né? De colocar a mão na massa. Tem esse arquétipo de pai, de pessoa mais velha, e tem uma associação do eremita, porque a pessoa, para ser rei, ela tem que ter muito conhecimento. Ela chegou ao máximo, não tem, depois dele é só Deus, então entra dentro dos planos divinos. Então agora, ele chegou no último, então ele de cima, ele consegue olhar, assim como a rainha, ele consegue enxergar toda a parte de baixo, todas as pessoas com quem está comandando, que está liderando também, tá? Nós vamos falar de cada uma das cartas, de cada uma desses personagens aqui,
E quando a gente começar a falar, principalmente dos naipes entrando, que o próximo naipe a gente vai falar de copas, eu vou trazer alguns mitos que eu acho que fica mais fácil de entender e de assimilar a energia de cada naipe, tá bom? Essa primeira aula é introdutória, ela é um pouco mais longa, e as outras serão mais diretas dentro dos naipes. Espero que vocês estejam curtindo até aqui, e a gente se vê na próxima aula.